Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma reação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Esté 4. Vamos ler o versículo 1, depois a gente pula para o versículo 14 até o 16. Versículo 1, Esté capítulo 4, versículo 1, depois 14, 15 e 16. Esté 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo que lhes acontecera, rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. Versículo 14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que chegastes a ser rainha? De novo Esté ordenou que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Só até aqui. Amém, graças a Deus, podeis tomar assento. E o texto diz que quando Mardoqueu soube de tudo que havia sido tramado para a destruição do povo judeu, então ele tomou uma atitude. Infelizmente, nós, povo de Deus, temos adotado condutas querendo espiritualizar situações. Nós temos essa tendência de querer espiritualizar aquilo que é racional e precisa, na verdade, você pensar, né? Esclarecer para depois tomar uma decisão e uma atitude. Nós temos essa tendência de querer transferir tudo para Deus. Não, Deus vai agir, Deus vai entrar com o sobrenatural dele e vai nos dar vitória. É claro que Deus vai agir, mas nós precisamos entender que Deus age em cima da nossa ação. A palavra oração quer dizer orar e agir. Oração. Tem gente que ora e Deus abre a porta, mas não recebe a bênção porque ele mantém-se prostrado esperando Deus, né, empurrar ele. E na verdade a oração abre a porta, mas você agora faz a sua parte, entra pela porta e toma posse da tua vitória. E aí, quando Mardoqueu recebeu essa notícia e se espalhou por toda a capital da Pérsia, em Susã, e todas as circunvizinhanças, todas as cidades satélites, Mardoqueu ele teve que conhecer tudo que havia sido promulgado por Amã, primeiro-ministro Ajatita.
ele recebeu o anel do rei, recebeu a autoridade do rei para poder fazer tudo o que bem parecesse aos seus olhos. Só que nós sabemos que por detrás de tudo que acontece existe uma guerra espiritual. Nós estamos agora às vésperas desta eleição e a gente precisa também saber o que é que está por detrás de tudo isso. O diabo ele age com legalidade. O diabo ele entra na instância dos três poderes para ter legalidade para promulgar leis que muitas vezes desconhecemos. E quando a gente vai ver, a lei já está aprovada, como falou o pastor Mário. E aí? A gente vai sofrer as consequências. O que a gente pode fazer? Não, a gente poderia fazer antes. Agora é orar e pedir misericórdia a Deus. Então o que aconteceu? Amã era primeiro-ministro da Pérsia, no reinado de Assuero, e ele gozava de muitos privilégios, e ele então, ele planejou, ele maquinou um plano maquiavélico, um plano satânico para destruir o povo de Deus, os judeus, em um só dia. Só que o rei não tinha conhecimento de tudo que estava por acontecer. Mas ele recebeu a autorização do rei, recebeu o selo, o anel do rei, e ele então bateu o selo do rei, e o rei não podia mais voltar atrás. Palavra de rei não volta atrás. E aí, foi decretado que no dia 13 do 10º mês, no mês de Adar, todos os judeus seriam exterminados. A minha pergunta é: por que esta fúria, por que essa perseguição, esse ódio contra este povo? Se você for olhar, queridos, hoje, o povo de Israel, ele representa 0,2% da população mundial. O que é isso? Nenhum por cento. Se você observar, você vai pegar o mapa do globo terrestre e vai ver que Israel está no meio circuncidado, em volta de grandes nações, que todas elas são politeístas, todas elas são de origem muçulmanas. Eles acreditam, né? Se você for no Oriente Médio, você vai encontrar dezenas e centenas de deuses que aquelas pessoas se prostram e adoram. O único país que instituiu e que veio através do próprio Moisés, que instituiu o monoteísmo, o culto a um Deus único, foi o povo judeu. E você vai ver que a história dos judeus é uma história que só veio para abençoar o mundo. E se você observar na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus faz uma promessa a este povo. Logo na origem desse povo, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa, e diz: Abraão, abra comigo aí, só para você acompanhar direito. O que está escrito? E o Senhor Jeová disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
Abraão, Israel, serão benditas todas as famílias da terra. Aí você para pensar e vem hoje, em pleno século 21, em que Israel hoje tem uma realidade que é fruto de tudo que aconteceu no mundo espiritual. E você vê que Israel hoje representa 0,2%, aproximadamente aí de 7 a 8 milhões de habitantes. É como se fosse no Brasil, correspondente ao estado de Aracaju, que é um estado bem pequenininho, em toda a extensão de território nacional. Então Israel, dentro do mapa global, é apenas uma fagulhazinha diante de grandes nações poderosas. E você observa que todos os dias, em todos os jornais do mundo inteiro, sai pelo menos uma notícia sobre Israel. Mas uma nação, se olhar pelos olhos naturais, tão pequena, tão ínfima, com tão pouca gente, mas porque causa tanto espanto diante do mundo inteiro? Porque todos os olhos de todas as nações e governantes hoje estão focados em Israel. Por que que essa nação, durante toda a sua história, a sua trajetória, foi perseguida, foi odiada, né? Foi caluniada, e durante toda a sua história a gente vê uma história de sofrimento, um povo que foi martirizado, um povo que foi destruído por genocídio, e muitos líderes mundiais se levantaram para apagar a história de Israel. Por que que você acha que tudo isso aconteceu com uma nação tão pequena, mas que causa grandes incômodos ao mundo inteiro? Sabe por quê? Porque por detrás deste povo existe a mão do Todo-Poderoso que o sustenta. Por detrás deste povo existe uma palavra profética que Deus fez lá na sua origem e disse: aleluia, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus tomou um homem que chamou em aliança, sem mesmo conhecê-lo, um homem que era idólatra, pagão, adorava madeira, chamado Abrão. E Deus fez uma promessa dizendo: olha, eu te farei uma grande nação. Aí você para pensar e vê que como Israel é uma grande nação, se tem um território, né? Se tem um território geográfico tão pequeno, cheio de pedra, deserto, e não tem nada que, humanamente falando, aos olhos naturais, alguma coisa boa poderia suscitar daquela terra. Mas mesmo assim as nações querem possuir Israel, querem tomar a propriedade de Israel, querem se apropriar de Israel. Por quê? É porque de trás de tudo isso existe uma promessa, a promessa de Deus sobre este povo. A grandeza de Israel não está no seu território geográfico, muito menos no número dos seus habitantes. A grandeza de Israel está na qualidade deste povo, um povo que foi abençoado por Deus, e que o próprio Deus injetou uma promessa dizendo: aleluia, onde você pisar a planta dos seus pés,
aleluia, eu abençoarei. Quando você colocar a palma das suas mãos, eu multiplicarei. E tudo que você fizer será abençoado. E ainda Deus estendeu esta promessa, dizendo: olha, e aqueles que te abençoarem, a bênção que está sobre Israel vai se estender ao povo que abençoar, aleluia, a esta nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e benditas serão todas as famílias da terra por causa de ti, Israel. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia! Então a gente observa, queridos, que na verdade não é uma guerra de homens, não é uma guerra de interesses, é uma guerra espiritual. Você observa que Jerusalém está no centro do mundo. Jerusalém está no centro geográfico do mundo. E todos os olhos da terra estão voltados para Jerusalém. Porque é de Jerusalém, a terra que emana leite e mel, a cidade santa, o templo santo, o lugar santo, de onde os grandes acontecimentos hoje marcam, registram a história de toda a humanidade. Você observa que Jesus, quando ele fala lá em Mateus 24 acerca dos tempos do fim, Jesus, ele dá uma referência só, e ele diz assim: olhai para a figueira. Ele aponta para a figueira, e a figueira aqui representa Israel. Quando todas estas coisas estiverem acontecendo, então vocês podem saber com certeza que eu estou às portas, eu estou voltando. E ele conclui dizendo: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Existe um segredo muito grande com esta nação. E o que nós precisamos entender aqui, queridos, é conhecer a história desse povo. Nós precisamos conhecer as promessas sobre este povo, o que Deus falou acerca desse povo, o que Deus prometeu a este povo, e por causa dessas promessas também, hoje nós fomos abençoados, porque as promessas de Abraão nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, um povo que não era seu, um povo que era estranho à aliança da promessa, um povo que o Senhor, lá no livro de Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que Deus endureceu o coração desse povo, do povo judeu, fechou os seus olhos, tapou os seus ouvidos para que eles não enxergassem, para que eles não entendessem, para que não ouvissem, para adentrar a plenitude dos gentios. Mas o que é que significa a plenitude dos gentios? A era da igreja. Antes não existia igreja, existia um povo eleito por Deus. E Deus então, através de Jesus Cristo, restabeleceu o seu modus operandi aqui na terra, o seu governo, a sua ação, através dessa nova organização chamada Eclesia, ou Igreja de Jesus Cristo. E ele disse para os seus discípulos: eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Foi Jesus que edificou, que construiu, ele é o dono da igreja. Então Jesus, ele instituiu a igreja, deu poderes sobre esta igreja, colocou a graça dele, o favor dele sobre a igreja, deu autoridade sobre a igreja, e uma das palavras mais poderosas que ele pronunciou aqui na terra, ele disse quando ele venceu o inferno, venceu Satanás, ele venceu a morte, tomou de volta a autoridade que estava sobre o diabo, que havia sido usurpada lá no Éden, e ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e agora na terra. E esta autoridade eu confio, eu constituo a um outro povo, diferente daquele lá do Éden que vendeu barato e entregou de graça para o nosso inimigo.
e ele confiou a um outro povo, que é eu e você, a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. A autoridade de Jesus está sobre este povo, e nós como igreja, nós temos um papel determinante no mundo. Nós temos autorização do reino dos céus, neste mundo, nesta terra, por um tempo, para restabelecer o governo e o reino de Deus aqui na terra. Mas como, pastor? O reino de Deus foi estabelecido lá no Éden, no princípio. Mas quando o homem rejeitou esse governo e adotou um novo governo, que foi o governo das trevas, do partido das trevas, aí o que aconteceu? Aí os benefícios do governo de Deus e de tudo que o povo recebia, no momento que eles romperam com o governo de Deus e adotaram este novo sistema de governo, aleluia, tudo saiu da terra. O Espírito Santo, que era o governador, digamos assim, podemos dizer, ele saiu e levou tudo que pertencia ao reino de Deus. E aí a gente vê no início que os primeiros atos desse novo governo foi ódio, morte. O pecado se instalou, rompendo a aliança que Deus tinha com esse povo. E aí esse novo governo agora, o próprio Jesus reconheceu dizendo: vós sois filhos do diabo, vós sois filhos da ignorância, porque o reino deste mundo jaz em trevas, que quer dizer ignorância. E aí os primeiros benefícios foram inveja, pobreza, maldade, morte, derramamento de sangue, desigualdade social, e aí vem todas as mazelas que hoje estão estabelecidas neste mundo através deste governo. Só que Deus não desistiu do seu povo. Aí ele entra com um decreto. Aí se você quiser saber, esse decreto está lá registrado no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e este lhe ferirá o calcanhar. Isso aconteceu quando, pastor, esse decreto? 4.000 anos depois, quando Jesus veio à terra restabelecer o reino que havia sido rejeitado. E aí Jesus, quando chega lá no Calvário, paga o preço, aleluia, pelo decreto, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas este também feriria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. Por que a cabeça, pastor? Porque é na cabeça da serpente que está o poder da serpente. Quando você domina a cabeça da serpente, você domina toda ela. Amém? E aí, Jesus tinha que fazer a obra completa. Assim, o segundo decreto está em Gênesis 22. Gênesis 22. Quando Abraão é fiel à promessa da aliança e leva o seu filho Isaque até o altar do sacrifício. E lá ele cumpre o que o mundo espiritual esperava para que essa aliança fosse consumada. Porque o mundo espiritual achava que Abraão não seria fiel a Deus em cumprir a sua parte da aliança, que era sacrificar o seu Isaque. Aí quando Abraão ele sacrifica Isaque, que para Deus foi sacrificado, aí Deus faz o segundo decreto e diz: porque não negaste o teu único filho, eu também não negarei o meu único filho. E este, o descendente, se colocará nos portais da sua cidade. Em outras palavras, ele se apresentará na cidade dos seus inimigos e se colocará como Senhor. Quando foi que isso aconteceu, pastor? Foi quando Jesus agora,
quando ele derrama o seu sangue, justifica os nossos pecados lá na cruz do Calvário, ele vai até a cidade dos seus inimigos, dos nossos inimigos, e, aleluia, Satanás tem que se colocar como uma serpente para cumprir o primeiro decreto de João, de Gênesis 3,15. Ele, depois de ser ferido o calcanhar, agora com o próprio calcanhar, ele esmaga a cabeça e tira o poder da serpente que está na sua cabeça, e agora se apresenta como o Senhor no portal dos seus inimigos, ou seja, na entrada da cidade dos seus inimigos, ele se coloca como o Senhor, aleluia, e ali todas as coisas lhe são sujeitas. Jesus até pregou a espíritos que estavam condenados, aprisionados lá no inferno, deu novas oportunidades para que eles fossem, aleluia, alcançados, aleluia, e ali Jesus toma a autoridade das mãos do diabo, ele toma a chave de volta, porque a chave estava nas mãos do diabo, e Jesus cumpre mais uma profecia quando ele edificou a sua igreja, e ele disse que as portas do Hades, do inferno, não prevaleceriam mais contra a igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus pegou a chave da porta do inferno, e a partir desse momento o inferno ficou de portas vazias, escancaradas, e Satanás não tem mais nenhuma autoridade e nenhum poder para lançar ninguém no inferno, somente o próprio Senhor, o próprio Jesus, que tem essa autoridade sobre as suas mãos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Aí Jesus constitui um novo povo, um povo que não era seu, um povo que era estranho à aliança da promessa, que Paulo diz que Deus pega a boa oliveira, que é Jesus. Você vai ver lá em Israel muitas oliveiras. É da oliveira que vem o óleo da unção, que fala da presença do Espírito Santo. E aí ele pega um galho da oliveira e ele corta. É quando ele pega esse povo, que é o povo original, que é o povo eleito, que é o povo de aliança, o povo judeu, e corta para estabelecer um propósito muito mais amplo, muito maior, para cumprir as promessas de Abraão, a bênção de Abraão. E aí ele pega um galho de uma planta estranha, uma planta sem valor algum, um zambujeiro natural, sem valor nenhum, e no lugar do galho da boa oliveira, ele enxerta este zambujeiro. O que significa isso, pastor? Deus estava endurecendo o coração do seu povo Israel, enxertando e colocando em ação um outro povo que ele tomou para si, que ele disse que os meus olhos não estarão tapados, os meus ouvidos não estariam fechados, nem as minhas mãos encolhidas para estender sobre este povo. E Deus coloca no lugar, estabelece a era da igreja, a plenitude dos gentios, para depois, no final, quando encerrar o tempo da igreja, o Senhor vai novamente reenxertar o galho da oliveira que havia sido cortado. O que significa isso, pastor? Quando eu falo muitas vezes acerca de uma parábola, que Jesus encontrou uma figueira que simboliza Israel, à beira de um caminho, à beira de uma estrada, e Jesus viu que não havia frutos. Profeticamente, você vai até entender, Jesus amaldiçoou aquela figueira. E Jesus disse: nunca mais haja fruto em ti. E ela secou-se automaticamente, que os discípulos ficaram perplexos e perguntaram a ele. Depois Jesus fala acerca, no livro de Lucas, de uma vinha
em que havia uma figueira dentro da vinha. Jesus, lá no livro de João 15, Jesus disse que a vinha é a igreja. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala videira verdadeira, é porque existem outras videiras que não são verdadeiras. A videira é a igreja. A vinha é a igreja. A vinha que o pai, o agricultor, plantou é a igreja. Porque existem outras vinhas. Tem vinhas ou igrejas satânicas que estão por aí, sendo estabelecidas. Tem outras vinhas heréticas, igrejas heréticas, que você precisa conhecer a vinha verdadeira, a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vós são os galhos, os ramos desta videira, que por sinal não tem vida própria, só tem vida quando estiver enxertada nele. Amém? Então Jesus fala acerca de uma vinha, e que tinha dentro dessa vinha uma figueira, que também não estava frutificando. E quando o agricultor chega e vê a figueira não frutificando, diferente da que estava fora da vinha, à beira do caminho, entenda-se que Jesus é o caminho. Os que estão fora do caminho, ou entram no caminho para frutificar, ou é amaldiçoado, ou é secado fora do caminho. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Mas a que estava dentro da vinha, ou seja, estava no caminho, mesmo sem frutificar, ele então perguntou ao vinhateiro, que era o pastor, que toma conta da igreja. Já havia passado o tempo, segundo a lei de Levíticos, de 3 anos, que é o tempo necessário para frutificar. E ele pergunta: por que mantém esta videira, essa figueira, dentro da vinha sem frutificar? Aí o vinhateiro, escuta isso, o viticultor, que é o pastor, ele entra na defesa da figueira. Isso é profético. Ele entra na defesa da figueira e diz: olha, não arranque ainda não, me dá mais um tempo, nós vamos investir, nós vamos fofar a terra, nós vamos regar com água. Aleluia. A terra é o campo de trabalho, a água é a palavra que vai regar a semente que foi plantada. E daqui a algum tempo você vai voltar. Se não frutificar, e tudo bem, aí você pode arrancar, mas me dar esse tempo. O que é que eu aprendo aqui? A igreja reconhece que tem uma dívida vital, uma dívida moral, uma dívida espiritual com a figueira, que é Israel. A figueira hoje, ela precisa estar dentro da vinha, porque todos os judeus que se convertem se tornam cristãos messiânicos e se formam uma igreja, se formam uma vinha messiânica, ou seja, que crê no Messias, Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto. Aleluia! E aí nós temos uma dívida. E aí o pastor falou assim: me dá um tempo, nós vamos orar. Aí está lá escrito no Salmo 122, aleluia: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam, aleluia. Não cesse de interceder, de orar, aleluia, pela nação de Israel, aleluia. Nós vamos ser abençoados porque temos essa dívida, e somente por amar a Israel e orar pela paz de Jerusalém, nós seremos também abençoados. Então, Deus não arrancou a figueira exatamente porque é profético. Essa figueira ainda vai dar frutos dentro da vinha. Aleluia! Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus por isso. Existe um segredo nesse povo, queridos. Hoje a igreja é abençoada por causa da promessa de Deus sobre este povo. Hoje o mundo inteiro é abençoado por causa da grandeza desse Deus sobre esse pequeno povo.
A grandeza desse povo não está no seu território, não está no seu povo, mas está na promessa que Deus fez a esse povo. Está no Deus de Israel, que ainda sustenta este povo com a sua destra fiel. Em outras palavras, aqueles que se levantarem contra Israel, está se levantando contra o próprio Deus. Irmão, se Deus fez uma promessa e abençoou esse povo, fez uma aliança com esse povo, e o Senhor disse assim: olha, tu serás, Abraão, grande na terra. Por que seria grande? Olha a terra que Deus deu, uma terra que humanamente não tem nada para você ver. Mas exatamente é o que Deus faz no mundo espiritual. Deus pega as coisas que não são, as coisas que ninguém dá um valor, que ninguém dá nada por ela, exatamente para manifestar a essência da sua própria grandeza. E a minha pergunta é: se foi Deus que abençoou, se foi Deus que fez uma aliança, agora, alguém pode se levantar contra um povo que Deus fez aliança? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, aleluia. Deus prometeu: eu te abençoarei. E aí você vê, irmãos, onde tem judeu, você já viu que as nações mais abençoadas da terra foram aquelas que acolheram os judeus nas suas perseguições? Quando Cristóvão Colombo, ele descobriu a América, e aí você observa que o povo que saiu de lá da Espanha, expulso da Espanha, teve que procurar um lugar, e aí encontrou exatamente aonde? Ele encontrou na América. E por causa disso, irmãos, a América do Norte, os Estados Unidos, assim, de forma específica, é uma nação poderosíssima, é a maior nação de toda a terra, mais poderosa da terra. Sabe por quê? Não é por obra do acaso, não, é porque recebeu Israel. Os maiores banqueiros hoje do mundo inteiro estão nos Estados Unidos, e a maioria deles são judeus. Por que que Israel tem uma aliança com os Estados Unidos? Não é somente por causa das riquezas de Israel que estão dentro da nação americana, é por causa da bênção de Deus sobre este povo. Porque onde eles chegam, Deus faz prosperar. Onde ele coloca as mãos, Deus multiplica. Deus faz a diferença na vida deles. Aleluia! Agora, no dia 14 de maio de 1948, a ONU decidiu tornar Israel como uma nação independente. Nós vamos dar uma terra a Israel, deu um pequeno pedaço de terra, e ainda brigando contra os palestinos ali, disputando a posse daquelas terras, e até os dias de hoje. Aí você observa, queridos, que mesmo Israel tendo um pequeno pedaço de terra, existem as nações circunvizinhas que estão tudo de olho em Israel, querendo tomar Israel. O que é que está como pano de fundo para a gente encerrar, porque o tempo é curto, mas quem está gostando, diga amém. O que é que está por detrás de tudo isso? Não é a bênção da terra, é porque eles, a serviço de Satanás, os inimigos de Deus, querem destruir Israel. Aí você observa que quando o povo de Deus saiu lá do Egito, eles queriam destruir ali diante do Mar Vermelho. Lembra? Que Faraó veio com seus cavaleiros e seus cavalos, com o exército mais poderoso, queria destruir o povo de Deus. Aí Deus, aleluia, coisa linda, coisa interessante. De onde Deus tirou Moisés? Das águas. Moisés tinha, aleluia, propriedade.
ele conhecia de água. Ele foi tirado das águas. Ele sobreviveu nas águas. Exatamente diante das águas, o povo quer exterminar o povo judeu. E aí Moisés lança uma palavra profética, mesmo sem ouvir Deus. Moisés falou assim: olha, Moisés pressionado pelo povo, uma pressão violenta, querendo fritar Moisés vivo. Aí Moisés lança uma palavra profética e diz assim: olha, olhem para os seus inimigos agora, pela última vez. Se alguém tem uma máquina Kodak, aproveita para deixar para a memória, registra. Porque pela última vez os seus olhos hão de ver os seus inimigos. O que Moisés estava dizendo? Que Deus ia destruí-los, que Deus ia matá-los? Não. Ele olhou para as águas, ele falou: são essas águas que estão impedindo a nossa passagem. Às vezes, irmãos, a solução do seu problema vem camuflado diante do problema. Às vezes você tem medo daquilo que está lhe causando tremor e temor, mas com os olhos de Deus você vai ver que é exatamente aquilo que Deus vai usar como ferramenta para te dar vitória. Diga para o irmão que está do seu lado: a tua bênção muitas vezes vem camuflada. Se você não enxergar, o Espírito Santo vai distribuir óculos para quem tem miopia espiritual, para fazer enxergar a bênção que Deus tem sobre a sua vida. Então o Egito foi o primeiro povo que quis destruir, perseguir. Depois você vai ver, irmãos, aqui no livro de Esther, voltando um pouquinho aqui a mensagem, é difícil você em pouco tempo tentar trazer uma mensagem para você entender e esclarecer todo o processo de Deus para abençoar o seu povo. Aí esse Ajatita, que é uma amalequita, se você se lembra quando Deus falou para o rei Saul exterminar Amaleque da face da terra, porque Amaleque era um povo hostil, era um povo inimigo do próprio Deus, representava o próprio Satanás, e Deus deu esse comando para Saul exterminar a memória de Amaleque, desde as crianças de peito até os idosos, todo mundo, mulheres, todo mundo. E Saul muda a ordem de Deus, desobedece e ainda poupa o melhor do rebanho e o próprio rei Agag. Então você observa que esse Amã, que foi primeiro-ministro na Pérsia, que armou, maquinou todo esse decreto para exterminar o povo de Deus, ele era um acagita, ou seja, ele era uma amalequita que era da descendência de Agag, Agagita, não é acagita, Agagita, ok? Então ele era o próprio representante de Satanás para destruir o povo de Deus. Mas só que ele não sabia de uma coisa: o povo que é abençoado por Deus, que tem o favor de Deus, esse povo que Deus ama, aleluia, está em aliança com Deus. E se levantar contra esse povo é se levantar contra o próprio Deus. Aleluia. Você perdeu uma grande oportunidade de aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se levantar contra este povo é se levantar contra o próprio Deus. Só que ele não ficou parado. Sabe o que ele fez? Ele fez o que ele sabia fazer. Ele se humilhou para adentrar a presença do rei, primeiro do Rei dos Reis. O que ele fez? Ele pegou o pano de saco, fez vestes e foi para a entrada do pátio. Não entrou, foi por fora da entrada do pátio interior e se compareceu com grande clamor. Ele começou a clamar. Clamar é gritar, irmão, chamar atenção. Mas não estava chamando a atenção do rei Assuero, ele estava chamando a atenção era do Rei dos Reis. Atitude de humildade, irmãos. Sem humildade você nem comparece diante a presença do rei. O que Deus falou lá? Se este meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, orar, não é isso? É orar?
se não se humilhar, nem vai conseguir orar. Porque para chegar à presença do rei tem que se humilhar. Por isso que ele vestiu de pano, de saco e de cinza. Só que ele sabia que se não fosse convidado para entrar na presença do rei, isso era morte certa. Mas ele, queridos, tinha duas opções, e preste atenção que eu já vou encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Ele tinha duas opções: entrar para a história dos heróis da fé de Hebreus, daquele grupo que eles foram mortos de uma forma terrível, eles foram cortados ao meio, eles foram incendiados, queimados vivos, eles tiravam força, aleluia, de onde não tinha força, eles resistiram, eles estiveram ali para não negar o nome do Senhor, aleluia, eles foram considerados heróis da fé, mas eles não viram a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Este é o primeiro grupo que muitas vezes se entrega. Eu vou fazer o quê, pastor? Já foi decretado, a lei está aí, disseram que agora o pastor tem que, está repreendido em nome de Jesus, tem que casar mulher com mulher, homem com homem. É por isso que você tem que ter atenção na hora de agir. O povo não tem que ficar parado, pasmado, tem que agir, tem que conhecer a lei, tem que saber por onde entrar. Existem ferramentas que nós temos disponíveis ao nosso favor. Humilhação, a primeira que Mardoqueu usou. Oração, clamor, intercessão, adoração, louvor, palavra profética. Todas essas ferramentas nós vamos usar, porque são ferramentas espirituais para alcançarmos o favor do nosso Deus. Deus só nos permite estar ou ficar numa posição de opróbrio, de perseguição, uma posição, aleluia, de sofrimento, quando o povo vira as costas para Deus. O povo ignora Deus, aí Deus permite que a sua sorte lhes acompanhe. Mas é nessa hora que, quando nós nos arrependemos, nos humilhamos e começamos a clamar a Deus, a Bíblia diz que o Senhor não vai tapar os seus ouvidos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor vai usar a sua misericórdia, a sua graça, e vai estender o seu cetro, o seu favor sobre o nosso povo, sobre a nossa vida. E quando ele entra, a Esther tem conhecimento do que ele faz. Esther está lá dentro do palácio. A Esther falou: manda dizer a Mardoqueu que se ele, aleluia, permanecer, ele está em zona de risco. Ninguém poderia entrar com pano de saco, aleluia, fora do palácio do rei. A maioria dessas pessoas faziam nos montes, nas covas. Mas ele resolveu, queridos, agir pela fé. Ele resolveu assumir a posição que Deus havia confiado a ele, porque Deus sempre vai confiar posições a pessoas que vão agir, que vão entrar em cena, que vai usar a fé, que vai mudar a história de um povo. E aí ele manda dizer a Esther: se você não tomar uma posição, você será a primeira. Você será a primeira. Você e sua família será a primeira a ser morta dentro do palácio. E não é por acaso que Deus levantou você para estar neste exato tempo, nesta mesma posição, para cumprir um propósito divino. Deus já tinha também, aleluia, montado no mundo espiritual a resposta
de Deus sobre a ação satânica. Não é por acaso que você está nesse lugar hoje? Não é para cumprir um propósito de Deus? Agora você tem que tomar posição para poder adentrar a presença do rei. Só que havia 30 dias que Esther não comparecia. 30 dias. E Esther não foi chamada, porque ninguém poderia comparecer à presença do rei sem ser chamada. Era morte instantânea, queridos, era lei. Estavam todos os inimigos de Assuero ali, tudo armado para poder condenar uma ação ilegal de Esther, e ela seria morta, juntamente com a sua família, por causa do selo do edito, do decreto do rei para exterminar o povo judeu, e ela seria a primeira dentro da própria casa do palácio do rei. Então Esther agora entra com uma arma. Deus tem nos dado armas. O nosso Deus é um Deus de legalidade, amém, queridos? Deus não faz nada sem estar na legalidade do mundo espiritual e do mundo físico. Aí Esther agora entende que a batalha é muito mais séria, a batalha é espiritual. Esther então pega as suas moças que estavam ali ao seu serviço, e ela começa com os que ela tem dentro de casa e fala: olha, nós vamos jejuar por 3 dias. E manda avisar a Mardoqueu para que o povo esteja em unidade nesse propósito. Está diante do povo o extermínio. Agora o diabo entra através de Amã para exterminar o povo de Deus. Lá na frente você vê que o diabo entrou na vida de Hitler em 1944 até 1948 para também exterminar o povo de Deus. Você vê que são ações malignas do inferno para tentar tirar a memória desse povo da face da terra, apagar a história desse povo. Mas ninguém pode apagar a história que foi escrita pelo dedo de Deus. É Deus quem defende, é Deus que justifica, é Deus que sustenta, é Deus que entra em ação na hora que ninguém pode fazer mais nada. Aí sabe o que aconteceu? Teve que entrar com as armas, irmãos. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Para nós alcançarmos as vitórias que Deus tem para nós, nós temos que usar as armas que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais, não são emocionais, mas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Não é porque Deus é com seu povo que você vai cruzar os braços. Não é porque Deus sinalizou a vitória que você deixa de trabalhar, não. Você continua num processo de adoração, de louvor a Ele, até Ele dar o ponto final. E aí vamos jejuar 3 dias, outra arma. Primeiro, humilhação, pano de saco, cinza. Segundo, clamor. Ele clamou em alta voz, orou, intercedendo pelo povo. Terceiro, jejum, porque tem guerra que só vence também com jejum. 3 dias, por que 3 dias? Aí você vai encontrar muitos motivos por que 3 dias. Não vamos entrar aqui por causa do tempo. 3 dias sem beber e sem comer absolutamente nada. Todas as vontades humanas vamos colocar no altar de Deus, para que o Senhor receba as nossas orações, o nosso jejum como incenso. Chegue no seu altar, no trono, como incenso suave as suas narinas. E aí ela pede a Mardoqueu para conclamar unidade do corpo. Porque tem guerra que só se vence com unidade. Por que o povo de Deus hoje vive do jeito que está vivendo? Porque lhes falta unidade. Irmãos, diga-se de alguns historiadores,
Alguns homens que têm credibilidade hoje na nossa nação têm publicado de forma geral, dando autoria no que estão declarando, que a última geração que está vivendo, né, esse tempo que precede a volta de Jesus, existe uma dualidade aqui que nós precisamos entender. Ao mesmo tempo que é a geração mais ignorante, a geração apóstata, a geração incrédula, a geração descompromissada, a geração que você vê pelos dados que existem mais gente que aceitou Jesus, que conheceu Jesus, que está fora do aprisco, das que estão dentro do aprisco. É a geração mais analfabeta, a geração que o povo não conhece nada de Bíblia, ainda vive turbado em meio a trevas. Ou seja, treva é ignorância, aprisionado por correntes espirituais, pelo príncipe deste mundo que jaz nas trevas. Então, segundo esses historiadores, essa geração que muitos vão se apostatar da fé, vão se esfriar, e isso está acontecendo, que vão ser enganados porque desprovidos da verdade, porque para enganar quem conhece a verdade é difícil, mas quem não conhece a verdade, irmão, já vive na ignorância, é colher de chá. Então é essa geração que Deus vai entrar exatamente para manifestar o poder dele, de onde ninguém pode esperar nada, é de onde Deus vai entrar para poder fazer a diferença. Mas como, pastor, Deus vai levantar um remanescente santo? Deus vai levantar no meio um povo pequeno, um povo dentro do próprio povo, que vai levantar com grande poder e glória para se cumprir também as promessas que estão escritas para estes últimos dias. Aleluia. Então nós precisamos entender que o fator que tem enfraquecido a igreja, deixado a igreja nesse estado vulnerável aos ataques do nosso adversário, é a ignorância, é a falta do conhecimento, que o próprio Deus diz que o povo está sendo levado em cativeiro, aprisionado. E o diabo sabe, queridos, que uma das armas mais poderosas que a igreja tem é a unidade. Agora, o que o diabo faz? O diabo sabe que através da unidade ninguém pode vencer um povo. Eu, quando era comunista, eu saía nas ruas ostentando uma bandeira, e essa bandeira nos fortalecia na época, e nós ostentávamos a bandeira entoando o cântico: o povo unido jamais será vencido. Deus selou essa verdade lá na construção da Torre de Babel, e o próprio Deus teve que trazer dispersão para enfraquecê-los. O próprio Deus teve que dispersá-los para que eles não fossem uníssonos, que eles tinham um só pensamento, eles tinham uma só atitude, eles tinham uma só prática, eles estavam coesos em unidade. Agora, hoje, o que o diabo faz? Tenta dividir o povo de Deus, tenta dispersá-los, colocando um contra os outros. Irmãos, onde é que já se viu? Onde é que se pode aceitar com os olhos espirituais, saudáveis, dentro do próprio corpo, um elemento do corpo se levantar contra o líder deste corpo? Onde é que já se viu? Gente do próprio corpo, só pode ser infiltrado, porque Jesus falou assim: aquele que não é comigo é contra mim, o que não ajunta espalha. Agora, não pode se admitir alguém que faz parte do corpo se levantar para ferir o líder do corpo, o cabeça do corpo, porque quando fere o pastor, se fere Cristo. Uau! É na hora que alguém se levantar a voz para poder querer ferir o pastor, você, como parte do corpo, o corpo que está saudável, você vai se levantar e vai dizer: alto lá, na minha frente
levantar essa espada para tentar ferir, ou seja, moralmente, ou seja, espiritualmente, ou seja, de qualquer forma, a quem Deus colocou na frente é como se estivesse ferindo a mim, está ferindo o corpo, está ferindo o próprio Cristo. Alto lá! Não dá para admitir, irmãos, só dá para admitir se existem infiltrados no meio do corpo, ou seja, joio no meio do trigo, que está escrito. É forte mesmo. Falou contra o pastor. Qual é o papel do diabo? Querer destruir a igreja. Como é que ele destrói a igreja? Ferindo o cabeça. Quando nas guerras, irmãos, matava o rei, feria o rei, ganhava a guerra. Não entendeu? Matava o rei, ganhou a guerra. Matava aquele que representava o povo. Quando mataram a Golias, o que aconteceu? O povo de Israel ganhou a guerra. E os inimigos se tornam prisioneiros, reféns daquele que ganhou a guerra. Agora, por que a igreja às vezes está fragilizada? Sabe por quê? Porque tem gente dentro da igreja, vem com relatórios do inferno, vem com mensagens satânicas, e eu já ouvi gente falando assim: olha, saia dessa igreja, você ainda está naquela igreja, e você acha que isso vem de Deus, irmão? Só não tendo visão espiritual nenhuma para não discernir, não entender de onde vem a origem que vem essa mensagem. Acabou meu tempo, pastor, na igreja. E hoje está assim, as pessoas estão tentando manipular o próprio Deus, usando o próprio Deus nas suas próprias conveniências para manifestar a sua emoção, por influência alheia. Uau! O que é que Deus quer? Jesus na oração, eu encerro porque o tempo já foi. Jesus na oração sacerdotal, João capítulo 17. Jesus falou uma coisa só: para que o mundo creia que tudo que Deus fez é real, é verdadeiro. Escuta isso. Para que o mundo creia que o Evangelho é a verdade, que veio a este mundo se manifestar na cruz do Calvário para revelar o seu grande amor, para salvar os pecadores. Para que o mundo creia que tu me enviastes, é necessário uma só coisa: que a igreja seja aperfeiçoada na unidade. Que a igreja seja aperfeiçoada na unidade. Porque quando tem alguém fraco, tem alguém forte do lado. Não, você fraquejou, mas eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te segurar, eu estou aqui para esclarecer, eu estou aqui para rechaçar esse veneno da sua mente. E foi o que Esther mandou fazer. Eu quero o povo todo na unidade, nesse mesmo propósito, aleluia, jejuando, orando, e aí eu vou entrar na presença do rei. E aí ela concluiu dizendo: agora é tudo ou é nada. Ou a gente vence em Deus, a gente já está vencido. Ou melhor, vou melhorar aqui. Ou a gente vence, ou Deus já venceu por nós. Não tem como não vencer, irmão. É a questão de você mudar a história pela fé, não entregar os pontos, não fazer parte do primeiro grupo, aleluia, que
Eles foram reconhecidos como heróis da fé, mas não viram a promessa se cumprir na vida deles. Mas eu sou do time de Mardoqueu, que não se entregou, não deixou que o decreto, aleluia, fosse exterminar o povo judeu, mas ele entrou em ação, usou as armas espirituais, colocou-se na posição de guerra, aleluia, uniu o povo através do jejum, e Esther entrou no pátio interior, aleluia, do palácio, e quando chegou, de todos os sátrapas, de todos os governadores, de todos aqueles que faziam parte daquela corte, quando ela chegou diante da lei que ela deveria ser morta, naquele momento, aleluia, o favor do Deus, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e para onde quer o inclina. Naquela hora foi Deus que ouviu a oração, clamou o jejum, e pegou o coração do rei e inclinou o cetro, aleluia, para que o favor de Deus recaísse sobre Esther. Aleluia, você pode aplaudir Jesus por isso, aleluia. E aí o rei falou: a quem eu estender o cetro, faça a sua petição, porque até a metade do meu reino eu darei. E você já conhece a história, o final. O feitiço caiu contra o feiticeiro. O enviado de Satanás, o representante de Satanás, que preparou uma forca para o príncipe de Deus, Mardoqueu, ele foi morto naquela forca. Aqueles que odiaram e queriam saquear o povo de Israel e matar em genocídio naquele único dia, foram também mortos. O rei não podia revogar o decreto, mas com a sabedoria do alto, Mardoqueu, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro, com a sabedoria de Deus agora, aleluia, ele se fortaleceu, e através da influência e com a mão de Deus, aquele povo venceu todos os que odiavam e que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, que se tornaram inimigos do povo de Deus, e todos eles foram mortos. E a vitória, Deus, mais uma vez, finalizou essa história com a mão graciosa, com o seu favor, para abençoar o povo de Deus, por causa da bênção de Abraão. Assim, queridos, a história transcorre de forma que em 48, em 14 de setembro, em 14 de maio de 1948, um voto Minerva de um brasileiro, o voto Minerva de um brasileiro deu vitória nas Nações Unidas, na ONU, para que Israel se tornasse Estado independente. E o Brasil é abençoado por causa disso. Abençoou Israel. Não dá mais para continuar por causa do tempo, mas o que eu quero lhe dizer é que através da unidade do corpo de Cristo, o diabo jamais terá poder para fazer cumprir os seus intentos satânicos contra este povo que Deus escolheu, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, a bênção de Deus está sobre este povo. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.